Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu tenho aqui ao meu lado meu colega da advocacia, Dr. Daniel Alcântara, advogado especialista em direito público, direito empresarial e que está atualmente como presidente da subseção da OAB de Barcarena. Daniel, meu colega, seja bem-vindo ao nosso videocast, um prazer lhe receber aqui, sobretudo como presidente de uma subseção dessa instituição que eu tenho um apreço muito grande, como você sabe. Eu queria saber um pouco da tua história. Eu sei que você veio do Ceará, começou sua advocacia por lá, aportou aqui em Belém e acabou se estabelecendo em Barcarena, né? E passou a exercer a advocacia e chegou até a presidência da subseção dessa cidade, tão importante para o nosso estado. Como é que foi essa sua trajetória lá do Ceará, onde eu sei que tu pegava umas ondas na praia, para virar presidente da subseção de Barcarena? Conta pra gente aí. Sávio, inicialmente eu quero agradecer aqui teu convite, né? É uma honra poder contribuir aqui, compartilhar, parabenizar o conteúdo que tens desenvolvido aqui no âmbito jurídico, no âmbito de interesse da sociedade também. Enfim, minha gratidão aí, muito obrigado. E vamos lá, fazendo consideração aí ao teu comentário, né? Muita gente confunde, eu sou paraense, né? Eu não sou cearense, eu sou paraense de Belém. Iniciei a minha carreira acadêmica em faculdade particular aqui na cidade, né? E por ocasião da família e tudo mais, aconteceu de uma necessidade de a gente se mudar de estado. Meu pai é engenheiro civil, viajava muito e numa situação ali começou a trabalhar para o exterior. E a gente sabe que ponte aérea Belém é uma grande dificuldade, se tratando ainda de como era a condição de contrato dele. Além das férias, ele tinha uma situação de baixada, que as empresas assim o faziam. Então, ele tinha uma baixada, que não era umas férias, mas ele tinha 7 dias e só para chegar em Belém ele levava 3. Então, era praticamente um dia com a família. Não tinha voo direto. Não tinha voo direto para Belém. Então, dentro do Brasil, ele levava mais 2 dias para chegar em Belém. Isso tudo a gente discutia em família e ele propôs a gente se mudar, né? Então, meu irmão foi muito tranquilo na decisão, minha mãe também, muito tranquila, os negócios respectivos deles assim permitiam. Mas eu confesso que sempre me julguei um grande paraense, aquele bairrista mesmo, de amar a cidade e o relacionamento que já vinha acontecendo ali no âmbito do meu início de trajetória ali como estudante. A gente sabe que dentro da advocacia é importante a gente ir construindo esses laços dentro de relações profissionais, institucionais e tudo mais. Então, tu acaba que numa atuação tu fica muito vinculado ali à questão territorial também, né? Então, isso me assustou quando meu pai chegou com essa proposta familiar para Rondonópolis. Na advocacia, sobretudo, que o relacionamento é tudo, né? Nosso patrimônio é o relacionamento. Não adianta você ser bom advogado e ninguém te conhecer. Exatamente. Então isso pesou ali numa situação de impacto naquela circunstância que ele compartilhou da nossa família e decidiu, afinal, é o patriarca, e assim a gente vivendo às custas dele, não me restava outra alternativa, né? Mas ainda assim, me posicionei e falei, não, deixa eu pelo menos ficar aqui um tempo, eu vou ver como é que eu faço e tudo, e por ocasião passei ainda algum tempo morando com a minha avó. Mas assim, a gente tem um laço muito grande, eu e minha família, somos uns apaixonados uns pelos outros, né? Não necessariamente pai ama filho, nem filho ama pai, mas posso falar com muita propriedade e tranquilidade que lá em casa assim acontece. E aí, meu pai muito acostumado em conduzir esses conflitos, deixou, não, então fica lá com a sua avó, e aí quando se sentir confortável, tu me avisa, a gente vai e tudo mais. Eu tinha também o receio de aproveitar a cadeira de faculdade, tudo mais, né, esse impacto de perder tempo, afinal, a nossa vida se resume ao tempo, né. Mas aí você fez a transferência para lá. Então, aí fiz a transferência. E aí, quando a gente topou, né, passado esse tempo lá, fiz a transferência e foi outro impacto dentro dessa condição toda, né. Então, eu saí do escritório, eu estagiei algum tempo no Coelho de Souza, né, então vinha do escritório de estágio voluntário no tribunal também, ali no Fórum Criminal, passei 2 anos estagiando voluntariamente e posso te afirmar com muita certeza que toda essa prática foi muito importante na construção da minha carreira. E aí fomos ao Ceará. E lá vai o Daniel, Ceará, Fortaleza, sem conhecer nada nem ninguém,
meu pai, dentro da profissão dele, viajando, e aí eu tive que me virar. Então, montei meu currículo e comecei a procurar. Não sei se tu és sabedor da plataforma, provavelmente sim. A gente não se falava em LinkedIn para pesquisar as oportunidades, se falava no Cato Online. Então, existia essa plataforma, Cato Online, e comecei a procurar as oportunidades de estágio ainda, final acadêmico, né? E aí, já em paralelo, procurando a transferência pela faculdade também, e por ocasião me aproveitou melhor as cadeiras a DeVry, Faculdade do Nordeste, que hoje é centro universitário, e foi vendida por outro grupo, já era um grupo internacional, a DeVry Brasil, né? E assim, na melhor concepção da faculdade. Aí você formou lá? Me formei lá. E aí eu encontrei a oportunidade de um grande escritório de advocacia também, de contencioso, o Cleto Gomes, um escritório de referência no estado do Ceará, tem as empresas ali, as maiores empresas de concessão do estado ali, empresas de transporte público rodoviário, enfim. Então é uma empresa que eu guardo muita referência pelos profissionais que passei lá, e pelo aprendizado que fiz, e por tudo que contribuiu na minha formação, no sentido de me dar elementos para eu me sentir seguro e montar o meu negócio em um momento seguinte. Né? Você se formou lá, pegou a B lá e passou a advogar lá? A minha inscrição principal ainda é lá até hoje. Eu tenho a 33921 no Ceará e tenho a suplementar aqui já há algum tempo também. Não consigo ainda abrir mão do meu Fortaleza, do meu Ceará lá, que guardo com muito carinho. Né? Então, e aí você veio para Belém de volta? Aí dentro desse momento eu falo muito isso para alguns profissionais que a gente trata lá no escritório, estagiários, alguns colegas que às vezes outra a gente passa ali para contribuir com a gente. Eu passei 2 anos estagiando em 2 estágios lá em Fortaleza. Então eu trabalhava aproximadamente 11 horas por dia. Né? Saía morando na casa dos meus pais sem eu vê-los às vezes, voltando nessa rotina, saindo cedo e voltando ao término da aula. Então, o segundo estágio foi justo dentro de uma multinacional, que era justo a faculdade que eu trabalhava, a holding, a controladora da Fanor DeVry, que tinha outros centros educacionais Brasil afora. E por ocasião do trabalho e tudo mais, eu optei já, estava realmente dando um conflito ali de trabalho, né? Afinal, eu não estava conseguindo cumprir uma rotina de contencioso, de escritório de massa não é fácil. Ainda que a gente fosse estagiário, a gente era bastante exigido. E isso estava impactando as atividades também ali do jurídico interno que eu ali estava como estagiário. Né? Sim. E aí eu optei por ficar na DeVry por questão de oportunidade, né? Um grande grupo educacional também, a área de atuação nova, afinal, quantos são os profissionais que têm a oportunidade de estagiar e entender a rotina jurídica dentro de uma multinacional, né? Sim. Então aquilo tudo muito pesou, não estou desmerecendo o contencioso, mas uma questão de prática e oportunidade de conhecimento de uma matéria que não se vê na faculdade, eu optei ali estrategicamente em advocacia mais preventiva. Uma advocacia preventiva, uma advocacia entender o que eu quero do meu escritório, uma advocacia que eu falo é uma advocacia gerencial mesmo, no sentido de entender ali a demanda como um passivo, qual o custo daquilo, né? Enfim, relatório de contencioso no sentido de provisionamento, finalidade contábil, comunicação daquele jurídico com a contabilidade da companhia, então foi uma experiência muito interessante, né? E aí a empresa, oportunidade surgiu aqui de voltar a Belém, né, no sentido de aquisição de uma faculdade de nível superior aqui em Belém, e à época eu ainda estagiário, a minha diretora jurídica me fez a proposta. Ela perguntou se eu toparia ser um analista jurídico desta unidade que a gente estava comprando, até para fazer e acompanhar ali a transição da aquisição, né? Então, obviamente, não pensei muitas 2 vezes, voltar à cidade natal, né, os amigos e tudo mais. Não tinha nenhum compromisso familiar no sentido de namoro ou qualquer coisa nesse sentido, então me senti muito à vontade de topar o desafio, né? E assim a gente voltou, fiquei dentro da analista da faculdade e fiquei ainda mais uns 2 anos como cuidando dessa operação de aquisição. Esse período de aquisição. Eu vim para implantar e era um período próprio para isso, né? E em seguida, foi nesse meio tempo que eu passei no exame de ordem, né? E aí eu já entreguei ali a ocasião para a diretoria jurídica de solicitar ali justamente já sair daquela formatação de analista para um advogado júnior dentro da empresa, mas acabou que tinha uma ansiedade minha nesse sentido e não consegui ter um retorno em tempo satisfatório e seguir a caminhada ali no sentido de desistir ali daquela oportunidade. Essa proposta te trouxe de volta a Belém. Isso. Né? E como é que você vai parar em Barcarena? Barcarena é uma história interessante porque eu digo que a minha esposa, mãe dos meus filhos,
é a grande responsável por isso, né? Ela tem um vínculo. É uma história de amor, então. É uma história de amor, isso eu não escondo a ninguém, né? Então ela tem um vínculo com a cidade, o pai dela é de lá, a família é de lá. E a gente já tinha tido uma ocasião de se encontrar na faculdade, no tempo que eu morava em Belém, e por ocasião da situação a gente não conseguiu continuar no relacionamento, mas aí a gente sempre manteve uma boa amizade. Mesmo eu morando em Fortaleza, e a gente sempre se falou muito, e sempre manteve essa boa relação. E quando do retorno, por ocasião do destino, ela estava também se formando, é advogada também, é minha tesoureira, né, na nossa instituição, doutora Érica. Diretora também da subseção, nossa tesoureira, doutora Érica Velasco. Então, ela me convidou à formatura dela. E por ocasião, a gente se encontrou e nunca mais voltei ao Ceará de Fortaleza só para pegar as coisas. Foi o que aconteceu. Casou, ficou para em Barcarena. E a OAB, o que ele levou a se candidatar? A OAB de Barcarena foi instalada na gestão passada. Isso. Né? E você é a primeira diretoria eleita. Isso, a primeira diretoria anterior à nossa foi a diretoria aprovada por aclamação, né, dentro de uma condição regimental. Ela é criada normativa. E aí a diretoria da seccional nomeia uma... Isso, que ali os colegas que se candidataram, se colocaram àquela disposição, a normativa de inauguração da subseção, o que prevê a norma vinculada aí à nossa instituição, prevê essa possibilidade, essa condição de instituição da subseção. E o primeiro pleito eleitoral foi o seu, isso, no qual você se elegeu. Isso, essa foi a nossa primeira candidatura que teve chapa, né? Então, dentro de uma forma já regular de eleição institucional, foi a nossa. Daniel, presidir uma subseção no interior do estado do Pará apresenta alguns desafios próprios. Sou advogado também, atuo aqui na capital, tenho uma realidade aqui de 15 varas, né, cíveis, fora as criminais, né, fora a vara de trabalho, toda uma estrutura mais ampla, complexa de poder judiciário. Numa comarca que possui, por ser interior do estado, já diversas dificuldades próprias que você tem aí no interior como um todo, advogar, né, numa região como essa, não é uma região tão distante da capital, mas é um interior ali de pouco mais de 100 mil habitantes, né? O que torna a advocacia numa comarca como a de Barcarena mais desafiadora do que numa capital? Sávio, é uma excelente pergunta, né? A gente faz uma leitura lá no seguinte sentido. Penso que é muito semelhante ao que sofre toda a advocacia do interior, né? E eu nem ouso comparar aqui Barcarena com uma advocacia de interior perto de outros colegas que dentro de uma situação institucional ali da participação de diretoria colegiada, né? De colégios de presidente, a gente escuta. Sim. Então, Barcarena, ela tem aquela peculiaridade, como tu mesmo já citaste, no sentido de proximidade com uma capital, e isso acaba facilitando. Mas a dificuldade é o judiciário paraense. Eu faço muito uma fala e eu faço isso como referência porque atuei no Ceará, né? Então trago essa referência como advogado que atuou em outra comarca, em outro estado. O problema do estado do Pará hoje, na minha leitura, na minha prática profissional e por essa experiência que a gente tem, não é o judiciário no estado do Pará. Não é o judiciário no estado do Pará. Se a gente for olhar o Tribunal Regional do Trabalho, é um judiciário satisfatório. Abaetetuba é um dos mais bem avaliados de acordo com a última avaliação do CNJ, o TRT, da oitava região. Exatamente. Então, traz a Justiça Federal também não é. A gente tem ali um bom, irregular e razoável andamento do feito, né? Tudo acesso às ferramentas. Então, o problema do judiciário do Pará é o judiciário justamente do estado do Pará. Lá são quantas varas, presidente? Lá são 3 varas, 2 varas cíveis e 1 vara criminal, né? Aí promotoria, nós temos a promotoria em Barcarena, com 4 promotorias também, né? Então, o que acontece? É um acervo que muitas das vezes são demandas complexas e isso sofre toda a advocacia paraense. Em que sentido? Eu não vou dizer uma falta, mas talvez uma desatenção quanto a essa organização estrutural do judiciário. Barcarena, dentro de uma situação prática, já deveria ter uma vara da fazenda. A gente não tem uma vara da fazenda, né? Então, a primeira vara, que é a vara mais antiga da comarca, ela
tem quase o triplo de processos da segunda vara. Então, por que não uma reorganização desse acervo para uma divisão mediante atos gerencial ali da presidência? Então, a gente acaba não conseguindo compreender isso, e isso fica numa situação de dificuldade da advocacia. Vai esbarrar no problema da celeridade, que já é caótico aqui na capital, e no interior você tem um agravamento. Exatamente. Por uma estrutura ainda pior do que na capital. Exatamente. Comum, é uma circunstância comum. Acho que essa que é a dificuldade. Entretanto, a gente pode afirmar, eu te digo que a gente, como instituição, sempre tenta se aproximar do judiciário, porque o que a gente fala lá na nossa diretoria? Não adianta a gente só exigir uma circunstância de que é uma garantia, que ali obviamente, a questão de uma duração razoável do processo, uma celeridade processual, mas entender aquele servidor, que é um magistrado, né, o próprio servidor ali, o assistente do juiz, a assessoria dele, as secretarias da vara, o que a ordem pode chegar e auxiliar? Será uma situação de fazer uma articulação junto à presidência? Porque eu tenho certeza, eu faço muito isso, essa fala até com os próprios magistrados. Sim. Que a gente conversa. Ele não sai da casa dele para decidir ter um dia moroso e fazer um acervo processual grande. Com certeza. E creio que seja definido também para quem deve ser direcionada a reclamação. Que se você está falando de uma comarca que tem um acervo imenso de processo, uma estrutura deficiente de número de juízes e de assessores, não adianta você chegar na porta e querer dar um chute. Exatamente. Querer atirar pedra no telhado do fórum. O problema aí está ligado à gestão. E aí você tem que falar com a presidência. E de uma certa forma, o peso deve ser parceiro do juiz local. Então, se o juiz está ali, está se esforçando, você sabe que ele está presente na comarca, respeita o advogado, né? E não dá conta do trabalho por motivos alheios à vontade dele, não adianta jogar pedra no juiz. Tem que direcionar a pauta para quem realmente tem poder para mudar isso. Até ser parceiro, né? Exatamente. De uma certa forma, falar a mesma língua. É esse o principal ponto de termos de justiça local que vai ser resolvido. Sim, com certeza. É a questão de celeridade, de acervo, de processo, que é uma realidade de todos os interiores da capital. Assim, obviamente que a gente tem uma situação estrutural do fórum, que é muito antigo, mas não chega a atrapalhar, não é algo que incomoda a advocacia, é algo que a gente já sinalizou. Se o processo andasse, a gente até aguentava. Exatamente, a estrutura seria um mero detalhe. Né? A Barcarena já está com sede própria. Sim, não construída, né, alugada, mas tem assim a sua subseção estrutural. Tá bem equipada, tem disponibilidade. Fomos uma das primeiras subseções a implantar ali pós-Marabá o parlatório virtual, né? Dr. Caiate nos ajudou nesse sentido ali. Entendi. Colega profissional lá, chefia do governo, a gente pediu esse apoio a ele nos ajudou. Instalou na própria subseção. É uma ferramenta espetacular para o colega que atua na área criminal. Falar com o preso. Exatamente. Exclusivamente a advocacia, né? Não acaba sendo aquele cenário de atendimento ao familiar. É uma situação que cabe unicamente ao atendimento ali entre o constituinte e o seu representante. Presidente, quantos advogados hoje, Barcarena? Barcarena está caminhando para 140 advogados inscritos, em sua maioria mulheres, inclusive. Muitos advogados em trânsito? Muitos advogados em trânsito. É uma situação ali que... ele deve ter um contingente até maior de advogados atuando, embora não inscritos. É algo que o que a gente faz como diretoria também, né? A gente busca entender aquela realidade local e se aproximar do colega que está inscrito, e às vezes está inscrito na seccional e traz dele para cá. Foram vários os casos que a gente, pós-eleito, chegamos e, pô, amigo, olha, fizemos uma busca aqui no CNA, você está em seccional, vem para cá, vem viver a realidade, a gente inclui no grupo e fica muito mais harmonioso ali a tratativa, né? A proximidade, gera oportunidade para toda a advocacia, uma área que o Daniel não atua e tem outro colega que atua, e assim a gente tem mantido uma boa relação. Acolhimento, porque ali deve aparecer muito advogado que nunca pisou, né? E que se depara com a necessidade de atuar na região. Sem sombra de dúvida. Presidente, Barcarena era vinculada a Abaetetuba. O município, a subseção de Abaetetuba. Competência territorial de Abaetetuba. Cresceu o número de advogados e aí pleiteou a sua autonomia como subseção própria. Exato. O que levou isso? Esse aumento da advocacia, do número de advogados atuando em Barcarena? Está ligado à economia ali, principalmente é o quê? Indústria e região portuária, né? Isso, com certeza, sabe? Uma cidade de oportunidade, né? Então todo dia se tem oportunidades, qualquer que seja a área, mas em especial também a advocacia. Então eu noto até que a advocacia preventiva tem crescido bastante nesse sentido, até porque a advocacia tem procurado alternativas face a essa morosidade que a gente encontra para quem usa do judiciário paraense, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
uma alternativa à forma de viver dentro daquela sua formação, da sua inscrição nos quadros da ordem, tem que buscar uma alternativa. Então, eu penso que vem crescendo a gente iniciou ali a nossa diretoria com 80 advogados inscritos, então a gente está já 140. Então, logo a gente provavelmente, eu não acredito que ainda nesse ano, mas muito próximo, vai estar duplicando o número de advogados em 3 anos. É algo que merece atenção também, acho que até pela própria ordem, nesse sentido de compreender a advocacia, a sua forma de atuação e tudo mais. Então, eu acredito que muito desse aumento se dá pela situação comercial, né, e do próprio negócio que acontece constantemente, os negócios de todas as magnitudes em Barcarena. E uma subseção que está crescendo numericamente de forma muito rápida, né? Isso. Ou seja, um lugar que tem muitas oportunidades ali para a advocacia e tende a aumentar isso ao longo dos últimos anos. Sem sombra de dúvida. Presidente, eu acompanho o seu Instagram e ouço muitos comentários de colega da advocacia, né, dizendo que a subseção de Barcarena é uma das mais atuantes de todas as subseções do nosso estado, né, que são 29 ao todo, correto? Isso. Como é que concilia essa vida de advogado e de presidente, né, na qual você é tão atuante e certamente tem que gerar uma conciliação para conseguir cuidar das duas pontas, né? Ser presidente, estar ali envolvido em reuniões, né, gestão interna da estrutura da OAB e ainda ter tempo para advogar e também ser pai e ser marido e ter a vida pessoal que a gente não pode abrir mão também. Como é que você se organizou para essa vida diante de uma OAB que é tão atuante como a de Barcarena? Sabe, eu digo que foi relativamente fácil porque a gente deve só um grupo, né? O Daniel, ele é um mero representante ali, inicial, máximo talvez, no âmbito normativo, institucional, mas eu tenho ali com certeza a nossa diretoria, o doutor Danilo, meu vice-presidente, doutora Eduarda, nossa secretária-geral, doutor Jackson Martins, nosso secretário-geral adjunto, doutora Érica Vilas, nossa tesoureira, nosso presidente de comissão. Então a gente acaba fazendo esse trabalho muito por uma condição de delegar, de confiar. Então devo muito todos a esses colegas que estão envolvidos, né? Que é um grande desafio, não é fácil. A gente que tem ali uma estrutura reduzida dentro de uma situação do negócio, do teu próprio negócio, do teu escritório, muitas das coisas é você quem tem que parar para fazer um ofício, fazer uma agenda, então ainda que a gente tenha uma pessoa, um próprio administrativo da ordem nos ajuda muito também, não posso deixar de citar nesse sentido, mas a gente tem muita coisa que é você que tem que parar e construir, né? Essa estrutura de uma subseção, eu sei que cada subseção tem uma estrutura própria em termos de número de funcionários, né, em termos de recursos que recebe. Você tem uma estrutura física, que é, no caso, alugada, paga pela subseção. Os funcionários são pagos pela subseção. Você tem quantos funcionários? Não, é o seguinte, a gente, uma situação do que a gente já recebeu e entende como é o funcionamento dentro do que determina ali as normativas da seccional, né? As despesas ordinárias são todas suportadas pelo caixa da seccional, né? Então, a gente sabe que também dentro das devidas proporções, cada subseção recebe um valor fixo de repasse, que eu sei aí conforme aquele tamanho, aquela demanda, para suportar os custos extraordinários, aquela manutenção de uma limpeza, de um café, de tudo. Então, muitas das coisas a gente acaba fazendo com apoio de patrocínio, evento, usando ali da envergadura que tem a nossa instituição naturalmente, né? A gente fez a nossa primeira corrida da ordem. Sim. Nosso escritório foi um grande apoiador logo também nesse sentido, prazer. Promover o esporte na cidade, e a gente utilizou sem demandar que essa necessidade financeira da seccional. A gente fez e suportou unicamente todas as despesas. Não gera um lucro, o objetivo não é gerar lucro, afinal a ordem não tem essa finalidade, né? É mais de mostrar e estar marcando presença ali para a sociedade, para entender que a OAB tem seu valor e está ali sempre à disposição também, tão quanto os outros órgãos que existem, Ministério Público, Defensoria, né? Então a OAB é uma instituição amiga, a advocacia é uma situação de amizade, de atuação, de representatividade também da sociedade, né? As pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse funcionamento financeiro de uma subseção. Então, basicamente, você tem as despesas ordinárias, que são centralizadas na seccional, Isso. que paga os funcionários, paga o aluguel, paga toda aquela energia elétrica, tudo aquilo que é mensal. Então, sim. E é feito um repasse, um caixa. Aí o presidente tem aquele caixa para as despesas do dia a dia, que evidentemente não teriam como estar programados. Exatamente. E aí você pode realizar ainda eventos
determinadas atividades que podem gerar receita que ajuda o caixa a fazer incrementos, investimentos dentro da subseção. Exatamente. Então a gente usa muito essa alternativa, porque o valor ele acaba sendo não é um valor que consiga suportar muita coisa, né? Dentro até mesmo de umas atividades, um evento de Dia das Mulheres, um dia dos pais, então fica muito limitada ali uma situação de confraternização de final de ano, um recurso que acaba não sendo tão suficiente. Que às vezes tem que rolar uma sacolinha. Não tenha dúvida, é muito comum. Eu cheguei a algum momento lá com a minha sociedade, o pessoal falou, olha, tá tirando aqui de onde não tem que tirar, não confunde. Algumas pessoas perguntam assim, para quem assume gestão na OAB, né, quanto você ganha por isso? Não, você não ganha, você gasta. Eu faço questão de deixar isso muito claro, sabe? E concluindo até a tua pergunta, eu acredito que dentro da minha atuação de vida é a demonstração mais efetiva que tenho, tão quanto todos os nossos diretores, no sentido de demonstrar ali uma atuação de voluntariado, sabe? É realmente isso, é um amor à instituição, nem mesmo há quem pense, inclusive, que quem integrou ali a diretoria tem isenção de anuidade, nada. Não, a gente não é dispensado de nada. Paga todo ano, igual todo mundo, né? É cobrado. E nem todas as despesas que você tem, você é ressarcido pela OAB. Então você assume muito custo ali. Às vezes é pelo teu nome, no sentido pelo teu nome no sentido da instituição, né? Então, como tu estás representando aquela instituição naquele momento, tu não quer que aquele evento seja mal concluído por conta de um valor X que vai deixar de faltar, então acaba que corriqueiramente acontece desde tirar dinheiro do bolso. E eu imagino, e o custo maior certamente não é o financeiro que eventualmente você gasta, né, com despesas que não tem como sair do caixa da OAB. O custo maior é o custo tempo que você deixa de estar no seu escritório, né, fazendo dinheiro para estar ali defendendo a classe. Uma relação de amor, né? E não se só não tiver classe, amor, né? É o amor que sustenta esse relacionamento, né? Sabe? E não só a classe, né? Várias atuações, a OAB Barcarena tem tomado essa prerrogativa lá nesse sentido, de defender a coletividade, a sociedade, de pautas que tem acontecido na cidade. Então a gente oficia, faz fundamentação, direciona os órgãos competentes, atua em parceria com o Ministério Público lá da comarca. Então, sentar e produzir é produzir uma peça. Então, tu tem que parar e produzir um ofício, um expediente, né? E construído, às vezes, a quatro mãos. Começa o Daniel, termina o doutor Danilo, vai pela avaliação final do doutor Jacques. Sempre escolhendo as palavras. Para não gerar nenhum desconforto, para não envolver ninguém. Mas a gente atua com bastante independência e tudo que chega na nossa comarca, na nossa subseção, a gente com certeza delibera, discute. Não toma nenhuma decisão sozinha. Semanalmente, a nossa diretoria faz reunião, a gente delibera, faz a nossa pauta, todo mundo compartilha, cada um dá opinião. Se for contrário, votação, somos 5. Quem der os números para mais de 3, prevalece aquela decisão ali do quórum de votação, né? Então, presidente, obrigado pela sua participação. Eu fico triste de você ter largado o surf do Ceará, mas feliz de você ter voltado à sua terra natal e está servindo de exemplo hoje como presidente da subseção de Barcarena pela sua atuação, pela sua forma equilibrada, pela sua independência pela qual você exerce essa atividade tão importante para a nossa classe. Eu quero falar sobre muitos outros assuntos e outros videocasts e, mais uma vez, renovar aqui meu agradecimento. A gente está aqui de portas abertas para toda a advocacia, para todas as pessoas que queiram falar sobre o sistema de justiça, sempre levando à sociedade informações para fazê-la compreender coisas que são complexas para as pessoas de um modo geral, né? E surge a necessidade de fazer tradução, né, dessas questões para que a sociedade compreenda mais o sistema de justiça. Esse é o objetivo do nosso videocast e a presença de um presidente de uma subseção de OAB aqui é muito importante. É o nosso primeiro presidente de subseção que veio aqui no videocast. E muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço, sabe? Mais uma vez aí, é sempre bom estar à disposição, quantas vezes forem necessárias. E aqui ratificar a minha admiração pelo conteúdo que vem sendo desenvolvido. E a gente está sempre à disposição. Obrigado, amigo. Encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E meu agradecimento, como sempre, à dupla comunicação aqui na pessoa do Giovanni e da Raquel. Até a próxima.